Olá, crianças! Vamos estudar novamente a lição 9. A mensagem central é: servimos os outros quando os animamos. Vocês sabem o que é animar alguém? É quando uma pessoa está triste ou sem vontade de fazer alguma coisa e você diz palavras boas e você tem boas atitudes com essa pessoa e ela passa a ficar alegre, com vontade de fazer coisas boas. É isso que é animar. E a lição de hoje fala sobre isso. O nosso verso para decorar está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 11. Animem-se, ajudem-se uns aos outros. Vocês estão vendo aqui esse barco. Agora nós vamos imaginar que esse barco está no meio de uma tempestade muito grande. Imaginem as águas fazendo assim e jogando o barco para lá, para cá. E imaginem que as ondas estão desse tamanho, parecem que vão engolir o barco e afundá-lo lá profundo. Imaginem vocês, se vocês estivessem no barco, como é que vocês iam se sentir? Iam ficar com um pouco de medo, não iam? Pois isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava nesse barco no meio de uma grande tempestade. Ele estava com muitas pessoas nesse barco. Mas Paulo não estava com medo. Sabe por quê? Um anjo apareceu para Paulo. E enquanto esse barco estava lá, indo para um lado para o outro, as pessoas com medo, a tempestade a fazer muito barulho, o vento a fazer a chuva. E aí o barco e as ondas fazendo aquele barulhão. Paulo levantou-se e gritou bem alto: Não tenham medo! Um anjo apareceu a mim ontem à noite. E ele me disse para vocês não terem medo, porque todos vão se salvar. Deus vai guardar a todos nós, ninguém vai morrer. E depois disso, as pessoas começaram a ficar mais calmas, porque pensavam: será? Será que é verdade? Que existe um Deus que cuida de nós? Será? E a tempestade continuou por 14 noites. E eles foram vendo que o barco foi andando e estava indo em direção a uma praia, a um lugar onde tinha terra, como o anjo havia dito. E Paulo estava sempre a lembrá-los nas situações difíceis. Lembrem-se, porque Deus falou que ninguém vai se machucar, que o barco vai em direção a uma praia, um lugar seguro. Então tenham calma. E assim o barco foi. Quando eles viram que estavam perto da praia, eles tentaram levar o barco para perto da praia, mas havia um monte de areia que impedia e o barco ficou preso ali. Então o que as pessoas fizeram? Primeiro, eles tinham se alimentado, porque Paulo falou com eles: olha, nós vamos precisar ter muita energia. Então, vocês confiam em Deus, então tem que obedecer. Nós temos que comer o pãozinho para todos termos energia. E eles já tinham comido lá o pãozinho e ouvido os conselhos de Paulo. Então, eles, quando ficaram presos na terra, alguns se jogaram para a água e foram nadar. E outros que não sabiam nadar, pegaram troncos e algumas coisas para ajudar e foram em direção à praia. Quando eles chegaram na praia, eram tantas pessoas no barco que se salvaram 260 pessoas. Deus tinha dito que ninguém ia se machucar e ninguém ia morrer. E eles não tiveram perda de nenhuma única vida. Todas as pessoas que estavam no barco chegaram na praia. E chegando na praia, eles chegaram a uma ilha chamada Ilha de Malta. Lá nessa ilha haviam pessoas bondosas. Eles, quando viram eles nadando, eles colocaram fogueiras, fizeram fogueiras ali para eles poderem se aquecerem, porque estavam todos molhados e com frio. E havia um homem que era o chefe daquela ilha, e esse homem chamava Públio. Públio chamou a Paulo e a 3 homens para ir para a casa dele, para que ele pudesse dar alimentos, dar roupa seca e cuidar deles. E quando chegou na casa de Públio, sabe o que Paulo fez? O que todos nós cristãos fazemos. Ele falou das boas novas da salvação. E ele contou sobre Jesus, como Deus ama todos nós, como ele cuida de nós, mesmo quando o barco está balançando e parece que a tempestade é maior.
e vai nos afundar. E quando Deus fala, eu vou salvar vocês, ele sempre cumpre o que ele diz. E Paulo começou a falar sobre esse Deus amoroso. Enquanto eles conversavam, Paulo descobriu que Públio tinha um pai que já era muito velhinho e o papai dele estava doente. Então Paulo falou assim, deixa que eu vou lá orar por ele. E Paulo orou pelo pai de Públio e Deus restaurou-lhe a saúde. Ele estava muito doente e agora ele já tinha sarado, estava com saúde. Então as pessoas, quando ficaram sabendo, elas falaram assim, nossa, eles têm um Deus que cura as pessoas, um Deus bondoso. Então começaram a levar vários doentes que tinham na ilha para Paulo orar por eles e para Paulo curá-los. E Paulo fez isso. Pediu a Deus para que curasse essas pessoas e Deus curou essas pessoas. Sabe, essas pessoas foram muito bondosas quando receberam aquelas pessoas do barco. E Deus as abençoou. Sabia que Deus também nos abençoa quando nós animamos os outros e somos bondosos? Vamos orar? Querido Deus, amorável Pai, pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos sempre bondosos, a termos palavras de ânimo e alegria às pessoas ao nosso redor. Ajudar o papai, a mamãe, a professora, os colegas e a sermos sempre bondosos. Obrigado por cuidar de nós. Nós sabemos que estamos numa pandemia e existem pessoas doentes. Pedimos ao Senhor que cuide delas também. Por favor, perdoe os nossos pecados e nos prepara para morar com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, até a próxima história e um beijinho grande para vocês.